Olá pessoal, Larissa Lima aqui falando de gestão de projetos digitais.com.br e hoje aqui para apresentar para vocês uma ferramenta que eu tive contato nas duas últimas semanas, a Workbox. E eu fui apresentada a ela pelo seu fundador, o Anderson Garcia, e vou mostrar para vocês as minhas primeiras impressões sobre a ferramenta que eu pude testar durante as duas últimas semanas e aí produzi um artigo para o gestão de projetos digitais.com.br apontando aqui as minhas impressões. A ferramenta é baseada na web, assim como outras concorrentes de gestão de projetos que a gente já testou aqui. Eu tive acesso a uma versão estendida da ferramenta, ou seja, tive acesso a tudo que alguém que contrata a ferramenta também tem. Ela já oferece um trial de 7 dias e aqui você consegue ver, assim que você entra na Workbox, uma visão Kanban das tarefas atrasadas, as que estão programadas para hoje e as próximas tarefas, além dos projetos em que você está envolvido. Aqui a gente criou um projeto A e B como teste para ver a navegação e mostrar para vocês por aqui. Mas uma coisa que eu gostei bastante quando tive acesso a ela foi que o menu é retrátil, né? Ele é um menu que ocupa pouquíssimo da tela, em que você consegue navegar por todas as áreas que de fato importam para quem está gerindo projetos. Primeiro é importante falar que no dashboard você vai perceber que aparecem as tarefas que você está envolvido, seja você gestor de tarefas, de projetos, enfim, ou de processos, ou alguém como um designer, por exemplo, um redator que está envolvido com alguma demanda, algum entregável maior. Eu vou aqui navegar pelo menu principal para explicar para vocês um pouquinho do que eu absorvi da ferramenta, tá? Aqui no dashboard, então, é uma visão geral dos projetos em que você está alocado como usuário. Aqui, na função usuário, você consegue adicionar usuários ou remover, enfim, interagir com os usuários. Perceba que ao passar o mouse, clicando e desclicando, você tem a tela menu retrátil, né? Aqui, já na terceira opção, você consegue ter acesso aos clientes. Eu fiz um teste e até o número 15, pelo menos na minha resolução, você consegue ter uma visão geral dos seus clientes, fácil navegar. Eu destaco como ponto positivo porque em outras ferramentas muito robustas que eu já utilizei, a lista de clientes fica em outra tela, então muitas vezes você quer lembrar como o cliente é cadastrado, para fazer algum tipo de vínculo com outras tarefas e você tem que entrar em uma tela, sair, voltar para outra. E aqui não, você consegue pesquisar pelo nome e navegar por pelo menos 15 clientes por vez. E aí você vai na rolagem e consegue ver todos eles, tá? Nessa segunda tela aqui de projetos, você consegue navegar entre projetos, que são filtrados por clientes também. Na sequência, você cria a tarefa. E uma coisa que me chamou bastante atenção é a facilidade com que é possível criar tarefas. Eu entendo que ela é uma evolução entre o Trello e as ferramentas mais robustas que eu já tive acesso. Robustas que eu falo com quantidade de inputs maiores, né, mais densas. Então, basicamente, para você preencher como forma obrigatória, você precisa do título da tarefa, o cliente envolvido, se é o cliente A, por exemplo, né? O projeto aqui, então, está atribuído ao cliente A, o responsável pela tarefa, que é o usuário cadastrado, início e entrega da tarefa, horas estimadas para essa tarefa, minutos estimados, já que ela computa o tempo envolvido na realização daquela tarefa, tá? Aqui você consegue detalhar o que seria o e-mail para solicitar a demanda e para explicar a demanda, anexos de referência e cadastrar essas tarefas como recorrência para facilitar o cadastro daqueles itens que se repetem com frequência. Isso é muito útil para quem faz cards para as redes sociais, para quem atualiza relatórios diariamente e outras tantas demandas da operação de marketing digital, por exemplo, que fazem muito sentido para esse tipo de tarefa, tá? Na hora da criação também, quando você chegou com um projeto novo, você pode colocar essas tarefas criadas em backlog, ou seja, em standby, para aguardar que algum responsável seja então definido e aí ele buscar essa tarefa, assim como se faz na estrutura do Scrum, e continuar criando novas tarefas quando você vai trabalhar aqui em lotes, né? Logo na sequência, depois das tarefas, você tem o conjunto de relatórios. E aí você pode fazer alguns tipos de filtro e algumas personalizações exportando eles aqui em Excel para fazer avaliações específicas sobre o consumo de tarefas relacionadas aos clientes, aos projetos, as tarefas em si, né, a versão menor das demandas e aos usuários. Dá para ter clareza se algum usuário está alocado em mais demandas do que pode suportar, se as tarefas estão em volume excessivo do que a equipe consegue suportar ou até o contrário, a quantidade de projetos em atividade, os clientes que estão envolvidos em atendimento, né?
Na sequência, você segue para os indicadores gerais, e aí, nessa simulação que a gente fez aqui entre o projeto A e B, você consegue acompanhar o cenário atual de projeção para aquele projeto, portanto, o quanto está em execução dele e o que deveria estar pronto, executado e orçado. E como você pode ver, fica claro perceber o status do projeto e a situação daquele projeto na casa, né, na agência. Vale destacar para vocês que isso, para mim, é um dos grandes ganhos dessa ferramenta, porque eu, particularmente, atuando em agências com pelo menos 30 a 40 pessoas envolvidas em projetos simultâneos, ficou difícil construir uma visão geral assim tão fácil, porque, de fato, os entregáveis eram em níveis de especialização muitíssimo técnicos, com muitas tarefas envolvidas em cada projeto. Então, eu imagino que, com a flexibilidade que a Workbox entrega aqui, a tranquilidade de fazer usando cards, a criação de tarefas, torna a integração mais rápida, né? A bagagem, o tempo necessário para fazer o aprendizado aqui na ferramenta, ele é reduzido. Aqui tem uma diferença muito clara, e eu consegui entender isso conversando um pouco melhor com o Anderson. Uma diferença entre o dashboard, em que você vai ver a noção das tarefas em que você está envolvido, e a agenda geral, muitíssimo usada para gestores de projetos, gestores de operações ou donos de empresa, a depender do porte aí da sua agência. Aqui você consegue ter, como o nome diz, uma agenda de como estão as tarefas, todos os projetos de todos os clientes que estão na casa. Então, em linhas gerais, é possível ter acesso a um espelho transparente do que está acontecendo, desde que, naturalmente, todas as pessoas estejam usando a ferramenta em sua plenitude. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você possa utilizar, fazer um teste da Workbox e aí usar o trial de 7 dias para ver se faz sentido para o seu time. Sugiro bastante que nesse teste não só participe você, como foi meu caso, como gestora de projeto, mas que uma representação da empresa, um núcleo representante da empresa consiga participar para testar as integrações de tarefas, o fluxo de trabalho. E aqui, por exemplo, nos meus testes, eu escolhi fazer o fluxo de uma landing page, que é o entregável menor possível que eu conseguia ter, com a participação do máximo possível de profissionais. Então, a landing page passa para os profissionais de design, desenvolvimento, conteúdo, monitoramento, compra de mídia, e aí eu conseguia entender, e por isso nasceu o artigo em que eu explico um pouco melhor de quais foram as minhas impressões aqui sobre a Workbox. Se você está vendo isso dentro do site, gestãodeprojetosdigitais.com.br, continua lendo o artigo. Se você está vendo no YouTube, segue lá para o artigo que aparece aqui na descrição, para você ver mais detalhes sobre a Workbox. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, que outros tutoriais e reviews estarão por aqui. Abraço, até mais!